para aproveitar a trend aqui de Toy Story, né? Esse filme tão bacana que tá aí no cinema, e mostrar que eu sou muito fã, o que eu trouxe para vocês aqui. Essa versão do Buzz Lightyear é uma versão de colecionador. Ela é uma versão que foi lançada em 2009 e ela tem naturalmente algo especial por ser uma versão de colecionador. Os dados de construção desse boneco aqui, ele é todo extraído de dados oficiais da Pixar. Porém, mesmo assim, existem falhas. E essas falhas, elas me incomodavam muito, porque eu sou um fã. E eu sou um fã chato. Na internet a gente encontra muitas customizações. E o que seria isso? Seria você pegar um objeto, modificá-lo de uma forma que ele possa se tornar personalizado. E a ideia desse Buzz Lightyear aqui é porque eu tinha uma frustração. E a minha frustração, principalmente, era com relação à pintura do boneco e com relação a certos movimentos. Se a gente for avaliar de perto o que os bonecos que a própria Disney vendia e continua vendendo, você percebe muitas limitações e você percebe que o boneco do filme, ele não é e nunca foi fabricado exatamente como é mostrado lá. Isso sempre foi uma frustração minha. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação de perto, tá? De todos os detalhes do boneco, como vocês estão vendo aqui no iPad. E aí eu fiz uma avaliação e percebi que algumas coisas eu conseguiria fazer. Essa minha versão do Buzz, ela já estava bem amareladinha e bem suja, precisando já mudar os adesivos, os decalques, enfim. E aí eu resolvi encarar, mesmo sendo uma versão de colecionador, que a gente não deve fazer isso aqui que eu fiz, né? Mas eu quis ultrapassar esse limite imposto na minha própria mente. E eu comecei a desmontar o boneco e estudar como eu poderia fazer com que certas movimentações dele pudessem se tornar mais parecidas com o do filme. Foi aí que veio a ideia de verificar com relação à articulação do pulso, né? Nós temos aqui agora uma articulação exatamente igual do pulso do boneco do filme. Outra questão que nós tínhamos aqui com relação a essa pintura. Essa pintura aqui, ela sempre em todos os bonecos, ou ela vinha faltando, ou ela vinha pequenininha. Dá uma olhada aqui. E isso aqui é uma versão de colecionador oficial e original da Disney, certo? Outro detalhe que me incomodava era com relação à cabeça do Buzz. Essa versão aqui, ela nem girava de um lado para o outro e não tinha esses determinados movimentos aqui. Foi aí que também eu estudei e fiz uma avaliação de como eu poderia criar essa movimentação aqui. Outro ponto que eu também avaliei foi com relação ao movimento das pernas, tá? Esse movimento aqui, que você tá vendo aqui, ele não existe nesse boneco originalmente. E o boneco do filme, todo o tempo, ele tem essa movimentação interessante aqui, né? Vamos falar assim, 10 para as 2. Certo? Então, foi necessário também fazer uma avaliação e ver como resolver esse tipo de movimentação aqui, de expansão. Eu utilizei certos materiais aqui para poder fazer as alterações mecânicas desse boneco. Por exemplo, para ampliar os movimentos, pernas, para poder também fazer aqui a amplitude dessa parte desse movimento aqui, eu precisei tirar e cortar o braço fora. Então você precisa de uma serrinha, você precisa aqui também de um aquecedor, aqueles ferros de solda. Você pode utilizar, a ponta dele é bem interessante para poder fazer essas remoções aqui de plástico, certo? Então, já que ele derrete, você consegue fazer essa remoção de uma forma bem tranquila. Lógico, tendo cuidado. E aí também
para fazer aqui os movimentos mais amplos da perna, também tudo utilizando ferro de solda, serra, estarrete. Também foi utilizado aqui essa lixadeira, tá? Isso aqui nada mais é do que uma lixadeira de unha, ou você pode comprar uma lixadeira profissional. E aí você fazendo aqui a conexão correta, você consegue tirar certas rebarbas, enfim, e fazer o que for necessário. Já com relação à pintura do boneco, eu utilizei um aerógrafo. Esse aerógrafo aqui a gente encontra na internet, AliExpress, alguma coisa do tipo, tá? Isso aqui é a bomba que dá a pressão no ar, certo? Aqui é o gatilho, aqui dentro tem todo o sistema dele com a agulha, certo? A agulha bem fininha. Aqui um dos tipos de reservatório, tá? Esse reservatório aqui, como ele é muito pequenininho, normalmente eu não costumo utilizar esse aqui, tá? Mas eu tenho outros aqui que eu costumo utilizar, certo? Esse aqui bem maior, para uma quantidade maior de tinta, e esse aqui que é o mais utilizado, porque ele, enfim, fica aqui na medida que eu sempre preciso. Baseado nisso também, eu utilizo vários tipos de pincel. Esse pincel verde é bem interessante, ele é um pincel que te dá a possibilidade de fazer um mascaramento de uma forma mais ideal. O que é o mascaramento? O mascaramento é quando você precisa utilizar fita, ou fita crepe, ou outro tipo de fita adesiva, para fazer as moldagens, digamos assim, de certas partes. Ou você coloca aqui, você faz um cercamento, que chama de mascaramento, para que quando você atire aqui com a pistola, você não ultrapasse a tinta de forma indevida, certo? Mas não tem como fazer somente a pintura com o aerógrafo, porque o aerógrafo, embora ele seja pequeno, ele não é tão preciso quanto um pincel. E aí a gente tem aqui várias numerações de pincel, certo? Você pode estar utilizando aqui cada um deles para vários tipos de objetivo, certo? Inclusive esses mais grossos aqui, tá? Mas enfim, dependendo do objetivo, você vai precisar de uma variação ou uma variedade maior aqui de pincéis. Basicamente eu uso esses mais fininhos aqui, esse para o mascaramento, esse quando eu quero fazer algum outro tipo de sombreamento ou alguma coisa nesse sentido. Tá, Rafael, mas e aí o que torna esse boneco tão mais especial do que os outros que tem por aí, que existem por aí? Como eu falei anteriormente, temos a questão da pintura, certo? Uma pintura totalmente renovada. Adesivos também tirados da internet, impressos em alta qualidade, certo? E você tem aqui a amplitude de movimentos para fazer o boneco ficar parecido com o do filme. Esse tipo de movimento aqui, por exemplo, ele não existe no boneco original. Percebe aqui também alguns pontos metálicos aqui dentro. Isso não é um parafuso, certo? Isso daqui nada mais é do que um alumínio recortado nesse formato e colado aqui dentro, para que também fique igual ao do filme. Vou mostrar uns outros detalhes. Então, nós temos aqui esse movimento da cabeça, certo? Nós temos aqui uma pele mais bem acabada, certo? Antes ele era meio pálido, então agora acabou a palidez. Com relação à tonalidade dessa parte que é roxa aqui dele, por que o meu tá mais escuro? Porque se a gente for reparar no filme Toy Story 1, que é o precursor aí, digamos, de todos os outros, você vai perceber que essa tonalidade ela é próximo do que tá aqui. Então eu quis que esse boneco remetesse a essa versão do Toy Story 1, certo? Por isso que o verde também dele é um pouco mais escurecido, tá? A única coisa que eu não consegui fazer aqui foi com que ele brilhasse no escuro, porque a tinta que eu utilizei aqui foi uma tinta acrílica normal, comum,
tá? Não foi uma tinta fluorescente, certo? Com relação a essas amplitudes aqui de movimento, elas já existem, certo? Mas não neste formato aqui, ó, certo? Que te dá possibilidade de expansão de poses do boneco, certo? Outros pontos interessantes que eu tenho aqui também, que tornam esse brinquedo uma réplica e também algo especial, são esses movimentos amplos aqui, essa parte emborrachada, né? Muitos bonecos que a gente compra, homologados pela própria Disney, eles não têm essa parte emborrachada. Só essa versão de colecionador, que eu me lembre, que lançaram em 2009, certo? E aí, alguns designs aqui, alguns formatos, certo? Que você vê aqui, por exemplo, a linha da cintura, que vem aqui para trás, você percebe que o cinto dele, essa parte verde, ela é meio ondulada, que tem uma certa curva aqui, né? É meio orgânico. E a maioria deles é tudo reto. Por quê? Porque isso aqui foi tirado, os dados dele físicos foram tirados dos dados originais da Pixar, por isso ele é tão parecido, certo? E aí você observa que esses detalhes eles vão dando importância ao que realmente se objetiva no brinquedo. Outra coisa interessante aqui é, por exemplo, com relação a essa parte preta, aqui foi preciso também retirar uma certa parte, porque essa parte no filme ela é flexível, tá? A minha aqui ela ainda é rígida, mas ela já está num diâmetro menor do que era originalmente. Então o boneco agora ele consegue expandir um movimento maior, o que não acontecia na versão original. Ele ficava praticamente com o braço nesse formato, o que não é tão real. Então eu fiz aqui um corte, uma seção, fiz os alinhamentos, certo? E ficou desse formato. Com relação a esses botões, infelizmente eles não são ativos, mas pelo menos esses meus aqui, o que é que eu fiz? Eu coloquei uma mola aqui dentro, que pelo menos a gente tem essa ideia aqui ilusória de que eu estou apertando o botão e alguma coisa acontece aqui no capacete dele, certo? Mas todos os outros botões aqui continuam do mesmo jeito que veio, as asas também. Porém, esse boneco aqui ele não fala mais, porque a pilha vazou. Eu não dava tanta importância nesse sentido. A pilha vazou, fiz a limpeza, mas ele não funcionou. As asas são outro ponto bem interessante nesse boneco. Aqui foi a que eu encontrei que as asas são as maiores existentes dos bonecos lançados. Por quê? Tem muitos bonecos que a asa é pequenininha, curtinha, ou que não faz o movimento correto e exato da abertura, que é isso aqui, né? Então, ó, é esse movimento aqui que ele faz, certo? Então, tem muitos que não tem essa questão. Aqui, outro ponto, para customizar, também foi colocado um parafuso aqui, outro aqui, para ficar exatamente igual ao do boneco. Ele não tem aquele movimento de karatê e nunca teve, por conta de umas falhas mecânicas mesmo da própria estrutura do boneco. Com relação às tintas, olha, eu utilizei algumas tintas aqui, certo? Tinta acrílica fosca mesmo, Acrylex, tá? Só que foram necessárias algumas misturas, né? Algumas misturas para poder chegar no tom que eu queria. Então, por exemplo, eu tenho aqui branco fosco, foi quase todo utilizado por conta da grande quantidade de aia branca. O verdinho aqui também, certo? E certas partes também foram utilizadas o cinza com o preto para poder escurecer mais essas partes acinzentadas. Enfim, esse também aqui para poder fazer um certo blush ali no rosto, para poder dar uma vivacidade maior, digamos assim, no rosto dele.
Olha só, então bora avaliar algumas coisinhas aqui. Percebe essa parte aqui da cintura? Olha esse movimento. Esse movimento, este brinquedo faz, certo? Ele faz, tá? O que mais que nós temos aqui interessante? Olha só, com relação a essa parte verde das mãos aqui. Olha como é grande a parte esverdeada. Não é verdade? Outra, o pulso. Olha o pulso dele aqui. Ele tem o jogo, né? O movimento aqui, certo? Ele tem essa movimentação. Então, aqui é algo mais próximo do filme que a gente quis trazer para essa peça física aqui, tá? Então, aqui uma versão já mais atualizada aqui nos filmes. De acordo que os filmes iam avançando, as peças iam sendo mais bem elaboradas, bem produzidas, ganhavam texturas, né? Algumas cores a gente percebe que começam a mudar. Olha o tom arroxeado aqui como é diferente, certo? Mas a gente percebe aqui que ele contém certas coisas que o boneco original comprado na loja não tem, certo? Esse estudo aqui já foi com relação ao pulso, né? Aos ball joints, digamos assim. Então, como que eu poderia pensar, raciocinar para criar a minha própria movimentação dos pulsos, né? Aqui o estudo meio Frankenstein, mas acabou dando certo. E foi aí que veio essa parte aqui dos ball joints, ó. Certo? Dá para perceber aqui essa parte toda que foi raspada, foi cortada e foi derretida, certo? Para poder fazer o encaixe. O Buzz Lightyear foi todo desmontado para isso, certo? Aqui tem até um time-lapse aqui bem rapidinho, certo? Fazendo aqui certos movimentos, enfim. E o resultado foi esse aí. Depois receberia a pintura e ficaria com a estética que a gente tem. Aqui ele já está com o movimento do pescoço, onde a ideia aqui foi colocar um parafuso invertido numa bucha por baixo para permitir esse movimento de baixo para cima. Aqui, ó. Olha só. Poxa, já fica muito legal, hein? Fala sério. Olha aqui o pescoço. Bem mais realista, né? Aqui nós percebemos a necessidade de ter desmontado todo o boneco para que a gente pudesse fazer a pintura com o aerógrafo ou com o pincel de uma maneira mais exata, digamos assim, né? Então, foi necessário fazer isso tudo aqui. A tinta utilizada foi tinta fosca, acrílica. Porém, ao final tem a camada de verniz spray. Aqui foi o processo de blush para poder garantir aqui uma iluminação da pele de uma forma mais humana, digamos assim. E eu tenho até aqui algumas peças também desmontadas e sendo pintadas no momento, né? Vão criando marcações. É interessante que você tenha uma bancada. Eu utilizo geralmente essa bancada aqui. Eu forro ela para que quando eu utilize o aerógrafo não espirre, tá? Porque ele pulveriza essa tinta bem fininha. Aí você vai guardando aí os parafusos que forem necessários. E aí nós temos também aqui um pequeno videozinho que eu ia fazendo durante o processo para que a gente possa ter uma noção do que é necessário ser feito. Aqui eu tenho uma visão dele já pintado sem o verniz, porém sem os adesivos também, né? Sem os adesivos. Os adesivos viriam posteriormente. Os adesivos
Você pode fazer a inserção deles tanto antes do spray final, do verniz final, ou depois também não tem problema, porque fica mais protegido ainda. E aqui, como ele ficou, né? Uma fotinho, mas enfim, tem aqui a versão. A gente precisa entender o seguinte: depois que a gente faz todo esse tipo de mexida, de modificação, de movimentação, o que acontece? Esse boneco, ele deixa de ser uma figura de ação brincável, digamos assim, e passa a ser uma figura de colecionador estável. Então, o que significa isso? Se você der para uma criança brincar, ou você mesmo ficar movimentando, mexendo, a tinta e as peças, elas podem começar a folgar, a tinta pode começar a sair. Por quê? Porque isso é algo artesanal, é algo artístico. Não é algo industrializado, não foi projetado para isso. Ele foi projetado a partir do momento que você faz toda essa movimentação, ele passa a ser projetado e idealizado para ser visualizado, para ser apreciado com os olhos, certo? Por isso, a importância também das luvas de nitrile para você poder ter o manuseio correto durante todo o processo. E depois também, se quiser pegar no bonequinho, ver algumas peças, fazer alguma ou outra movimentação para ele adquirir umas outras poses, é interessante porque você não deposita gordura no bonequinho. Interessante também você colocar numa caixa de acrílico para proteger mais ainda, enfim. Olha só essa versão aqui. Essa foi a primeira versão lançada do Buzz Lightyear original da Disney, tá? Comprada nos parques da Disney. Eu tive uma versão dessa aqui. Gente, que coisa grotesca. Olha só, o laser é só uma pontinha, não tem as pinturas, não tem a movimentação do pulso, é todo duro. O abdômen dele não é flexível, não é emborrachado. Percebe a linha de cintura aqui? O cinturão totalmente diferente, a espessura é reto, a parte da perna totalmente reta e alinhada, ela não faz esse movimento de abertura, tá? As asas completamente curtas, muito diferente do filme, e na época eu achava isso aqui o máximo, mas a vista da gente vai evoluindo, avançando, e eu percebi que isso não era isso. Tá, beleza, Rafael, mas me fala agora aí, pra que fazer tudo isso? Cara, hobby, simplesmente hobby, certo? Tem muitas pessoas que fazem para venda, ainda não é o meu caso. No entanto, avaliando pela internet, pesquisando, a customização de um boneco desse, ela pode variar bastante, dependendo do nível de complexidade, mas digamos que o objeto é um boneco exatamente igual a esse, onde a gente vai precisar desmontar as peças, pintar parte a parte, enfim, a parte da pintura, somente a pintura, ela pode chegar até R$ 1.300, olha que interessante, né? Agora um boneco completo, para quem não tem o boneco e quer ele todo, também tem um valor específico, que para colecionador ele entra no caráter de pintura premium e acabamento premium, então ele passa a custar até R$ 3.500, dependendo dos tipos de modificação, do nível de customização. Dá uma olhada aqui, gente, olha só, comparando aqui algumas versões da internet. Esse aqui tá custando R$ 74 no Shopee. Logicamente que não é essa a versão, tá? Essa versão aqui, ela é de colecionador, Signature Collection, tá bem aqui. Certamente não é ela, se você clicar aqui.
Mas essa foi a minha versão. Braço, pulso duro, pintura pequena, sem determinados tipos de movimentação. Aqui ele mostra o pescoço girando, o meu não girava, tá? Tem outras opções aqui, aí você vai percebendo aqui que os bichos são muito feios, que não tem nada a ver, a forma deles é diferente, ou seja, os dados técnicos deles não são iguais. Olha os ombros aqui muito grandes e aqui o preto, a parte preta muito pequenininha, nada a ver. Olha a asa fininha, aqui o abdômen também fixo, rígido, né? Lógico, tem umas versões que são muito legais e que se aproximam da versão do filme. A gente tem que pesquisar bacana aí na internet. Olha só que cara feia, hein? E aí é isso. Tem versões que são parecidas, mas nenhuma delas igual. Por isso, muitas pessoas, fãs, customizam os seus. E, dependendo do objetivo, vendem, trocam, sei lá.